Esta tarde vamos falar exclusivamente sobre os dons do Espírito Santo. Os dons que são necessários a qualquer servo de Deus para poder fazer a sua obra. E conforme vamos escutando a palavra de Deus, conforme vamos entendendo as coisas de Deus, dentro da nossa própria pessoa e nas nossas atitudes espirituais, há a tendência para começar a ver e a discernir o dom que Deus nos deu pessoalmente. A Bíblia fala claramente em 1 de Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 4, que Deus abençoe a sua palavra no nome de Jesus Cristo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Podemos aqui já escutar e ver e entender, através da palavra de Deus, que há diferentes dons, que os dons são diversos. Há pessoas que podem ter todos os dons. Há outras que se podem limitar a ter um dom ou dois dons. Aqui o importante não é ter toda a diversidade de dom e de dons em nós, mas saber claramente qual é o dom que Deus me deu. E a partir do momento em que tens luz suficiente na tua vida, e a partir do momento que a palavra de Deus te revela e te manifesta o dom em ti, e que tomas conta que tens um dom de milagres, ou que tens um dom de palavra, ou que tens um dom de línguas, ou que tens um dom de profecia, o objetivo da parte do Espírito de Deus sobre os homens é que nós desenvolvamos os dons. Saber que o dom está em nós, mas para que o corpo seja edificado, porque o objetivo da diversidade de dons nos membros é que o corpo seja edificado a cada dia. E há dons que edificam uns mais do que outros. Quando descobres o dom que Deus te deu pelo poder do Espírito Santo e começas a trabalhar
nesse dom. Por exemplo, há pessoas que recebem o dom de línguas. As línguas são sons, são gemidos espirituais que vêm de dentro do nosso ventre, que transmitem uma certa sonorização, mas que as pessoas não as entendem. Por exemplo, o dom de línguas. Se eu te começar a falar em línguas, se eu te começar a falar no dom de línguas, eu sei que estas línguas que estou a falar são sons que estão a sair da minha boca, vindas do meu ventre, porque não vêm da nossa mente, nem vêm do nosso coração, vêm do nosso interior, vêm do nosso mais profundo do nosso ser. E esses sons, ao longo do tempo, se realmente tu tomas consciência que o dom está em ti, o que é que vai acontecer com o dom? É que o dom se vai aperfeiçoar. É a mesma coisa que quando uma criança começa a falar. Normalmente, nós sabemos que as primeiras palavras que ela diz é papá e mamá. E a partir daí começa a desenvolver um diálogo e um certo número de palavras que no futuro é possível haver uma compreensão através da sonorização e das palavras que saem da boca dessa criança. Uma pessoa que recebe o dom de línguas, neste caso vamos nos centrar no dom de línguas porque os dons são muito variados e levaria muito tempo a estar aqui a explicar sobre todos os dons. O que é que se passa com o dom de línguas? O dom de línguas funciona em nós da mesma maneira. Normalmente, quando recebemos o dom pela imposição de mãos do pastor ou por uma ação direta do Espírito Santo na igreja ou em qualquer sítio em que Deus se manifesta, a tendência da língua no indivíduo é precisamente um som sem grande significado, um som que muitas das vezes torna-se difícil até, incluindo fazer saí-lo. É como há uma certa vergonha, há um certo impedimento, mas quando o dom é recebido e quando tu no teu espírito e no teu entendimento, porque todas as coisas de Deus funcionam com entendimento e têm que funcionar com entendimento, porque se não houver entendimento não há edificação. E esse é o objetivo do Espírito Santo em manifestar nos membros os dons. É precisamente para que os dons funcionem eficazmente. Que o dom da palavra tem que ser trabalhado, diariamente, a cada momento, a cada culto, a cada evangelização, para que cada vez que o Evangelho saia da nossa boca, nós possamos saber que o poder e a eficácia da palavra de Deus vai em conjunto. E todo este conjunto vai fazer e vai ter uma função na pessoa ou nas pessoas. As línguas
quando começamos a falar línguas, a língua, ao longo dos anos, pode chegar a um ponto que a língua em ti, ela pode estar de tal forma estruturada. A língua em ti é possível que seja uma língua falada como qualquer outra língua, como o francês, como o português, como o espanhol ou como o inglês. Quer dizer que a sonorização do dom de línguas não é um mero barulho na igreja. Há pessoas que vão para as igrejas e começam de manhã à noite e ninguém entende nada, ninguém se apercebe de nada e não há edificação absolutamente nenhuma. Agora, se tu, através do entendimento da inteligência que há em ti e que existe em ti, começas a desenvolver o dom de línguas e a interpretar o dom de línguas, quer dizer que ao falar a língua e a partir do momento em que a língua é traduzida, aí há edificação. Aí o corpo, a congregação, a igreja é edificada. Shagala yukuyoha loholokotoyohaba. Por exemplo, o que é que tu entendeste disto? O que é que tu entendeste destas palavras, desta sonorização? Absolutamente nada. Shoholokotoyoha lahayika yeshuyoholoyowa. Jesus está-te a falar neste momento que enviou o seu Filho Jesus Cristo à terra para te dar um dom. Entendeste? Entendeste porque houve tradução. Há casos na igreja e há pessoas que têm o dom das línguas. Falam línguas normalmente. Podem ir no carro e vão falando em línguas celestiais. É bonito ver, e não é só bonito, pode-se sentir verdadeiramente a presença de Deus quando há centenas de pessoas a falarem línguas celestiais. O som chega a um ponto que dá a sensação que é uma sonorização angelical. São como língua e línguas dos anjos. Mas os dons das línguas, o dom de línguas que estamos a falar aqui, porque a Bíblia diz que há dom de línguas, há dom de discernimento, há dom de profecia. Há pessoas que não compreendem bem as línguas, mas as línguas verdadeiramente saem do interior, do ventre, do mais profundo do nosso ser e edificam. Edificam primeiramente a pessoa. Porque se eu começar o Sharakayahurukuyo, Likalayahaikuyoko, Lokoshinka Layudrikaloha Elahuyuyo, Shungoyahala Urukotorobo, no meu espírito e nesta linguagem eu estou a ser edificado. Porque aqui não há alguma interferência. O diabo, não há nenhuma hoste ou potestade diabólica que possa interferir nas línguas.
porque são línguas celestiais. São línguas faladas através simplesmente do Espírito Santo e do Espírito de Deus. E o diabo, evidentemente, não tem capacidade para as interpretar. Mas o Espírito de Deus e o Espírito que é em ti e o Espírito Santo que está em ti compreende e aquilo que estás a dizer. Aquilo que tu estás a dizer a Deus. Isto é muito importante. Por isso é que a Bíblia diz que aquele que fala línguas se edifica a si mesmo. Aquele que fala línguas e as interpreta edifica a igreja. Isto é precisamente para separar os dois pontos, porque há pessoas que pensam que, bom, tenho o dom de línguas, mas não entendo nada daquilo que digo. As pessoas pensam que eu sou doido, que não há entendimento, não há noção. Não, tu podes ter o dom de línguas. Tu podes ter o dom de línguas em ti, e esse dom que tu tens, a partir do momento que exerces o dom dessas línguas, edifica a tua pessoa, edifica o espírito que há em ti. Essa é a edificação do dom. Quando existe interpretação, aí a manifestação é diferente. Porque a interpretação é a luz e é a revelação da língua. Aí toda a gente pode escutar uma profecia, incluso vinda através do dom de línguas, com interpretação. Porque é uma mensagem que vem da parte de Deus. Também se pode dar o caso em que, ao receberes o dom de línguas e não receberes o dom de interpretação, pode-se dar, e há casos em que há pessoas que não têm o dom de línguas, mas têm o dom de interpretação. Quer dizer o quê? Quer dizer que tu podes profetizar em línguas, podes falar pelo dom de línguas, e um presbítero da igreja, um diácono ou alguém cheio do Espírito Santo pode interpretar a língua celestial que está em ti e dirigi-la à igreja. E automaticamente aí a igreja é edificada. Porque o que é que edifica? Qual é a única coisa que realmente pode edificar o crente, pode edificar o servo de Deus? É o entendimento. Porque se todos nos metemos na igreja a fazer barulho, um barulho que ninguém entende, evidentemente que o poderemos fazer de uma forma privada, de uma forma pessoal, e edificando o nosso espírito através do dom de línguas que diz a palavra que te edifiques a ti mesmo. Mas eu creio que o dom tem que se alargar mais do que a ti mesmo. O dom tem que se alargar a toda a congregação, para que a congregação possa ser edificada.
A palavra edificar significa solidificar, fortalecer. Este é o objetivo sempre de Deus, este é o objetivo dos dons. Os dons devem atuar de uma maneira espiritual. Não se pode inventar um dom, não se pode fazer o dom à nossa maneira. Os dons não é bom falar a língua, e parecemos pombinhas e galinhas e cabrinhas no meio da igreja, todos a guinchar, sem que ninguém compreenda absolutamente nada. Sharroko alaheika lahururoko lolole itrikaya wahalahaya shikohoho lorika labuglabahayaho Yeshua yelekantyukoha aloholo itrikahola katayaha shikotoholuhuru shungolabahalabahoa. E assim diz o Senhor, que serás como um osso seco se não discernes e não apanhas a mensagem que eu te digo a cada momento. Abre o teu coração e deixa que do teu ventre saiam rios. Que da tua vida, que dos teus dons possas produzir frutos agradáveis a mim, assim diz o Senhor. Quando há entendimento, e tu ao longo da tua vida vais entender essa realidade de compreender as coisas de Deus, entender que Deus nos revele coisas que para nós estavam escondidas, coisas que nós não entendíamos, coisas que as interpretávamos muitas das vezes com uma ligeireza. Mas as coisas de Deus têm que ser sentidas, têm que ser vividas. Há pessoas que falam sem sentir. E eu não creio de maneira nenhuma que possamos falar de Deus, abrir a Bíblia e a palavra de Deus se realmente não acompanhamos com o sentimento e com o sentir do nosso coração. E que através da nossa mente possamos nos renovar os outros, fazer entender os outros que realmente o Espírito Santo está aí para se manifestar para aquele que verdadeiramente o quer buscar, para aquele que o ama. Diz a Bíblia, aquele que ama a Deus é conhecido por Ele. Quando começas a amar a Deus, quando começas a receber os dons de Deus, quando começas a ter essa relação profunda com Deus, essa manifestação, essa revelação, essa força, esse poder, vem a ti, vem à tua vida uma ajuda necessária. Há momentos que necessitamos de ajuda. Estou convertido há 22 anos e cada dia mais sinto a necessidade da ajuda de Deus na minha vida, do ajudador. E sabes quem é o meu ajudador? É Jesus Cristo. Esse é o meu amigo valente, aquele que me ajuda, aquele que me escuta, aquele do qual me relaciono, tenho intimidade
cumplicidade com Ele, que me conhece. E os dons são importantíssimos, não para que nos exaltemos e que nos façamos mais espirituais uns que os outros, porque o objetivo do dom, a perspectiva de Deus no dom é a edificação, que o corpo se edifique. Quer dizer que o corpo esteja sólido, firme, constante, suficientemente cheio para poder transmitir aos outros aquilo que eles necessitam. Se tens o dom da palavra, não feches a tua boca. Como é que vais transmitir a palavra de Deus a outros se tens vergonha de falar? Se tens vergonha de te exprimir, não importa se estamos a utilizar a YouTube ou estamos a utilizar a igreja ou a televisão, o que importa é que aquilo que saia de nós, saia de dentro do Espírito Santo que Deus nos deu. Edificar, profetizar. Diz que o dom da profecia é maior que o dom de línguas, mesmo se o dom de línguas, quando é interpretado, edifica. Amém? Mas a profecia, o dom da profecia, edifica diretamente, porque não tem tradução. Quer dizer que quando a profecia vem à pessoa, quando a pessoa está na igreja e quando o Espírito Santo toma controle dessa boca, dessa mente e desse espírito e começa a falar, toda a congregação escuta. E aí toda a congregação é edificada. Como sabemos que um homem é profeta ou que não é profeta, ou que é um falso profeta? Infelizmente há muitos falsos profetas. Mas o dom de discernimento dá-nos a capacidade para discernir. Quando alguém te fala da parte de Deus, tu sabes dentro do teu espírito que estás a ouvir a voz de Deus, que Deus está-te a falar, que Deus está a preparar um momento específico do dia para te dizer alguma coisa. E aí, eu creio que aí não há confusão. Um homem que fala da parte de Deus, creio que não transmite alguma confusão à congregação. Um falso profeta, a quilómetros se cheira o falso profeta. Aquele que profetiza da parte de Deus, aquele que tem a capacidade de profetizar, de ter um coração puro e sincero e se deixar verdadeiramente levar pela força, pelo valor, pela integridade, pela inteligência de Deus e falar, creio que aí a congregação, dentro da sua consciência, vai ter a possibilidade de analisar e de dizer: este aqui é um profeta, é um homem de Deus. Isto simplesmente é possível se metamos os dons em prática através do Espírito Santo
da maneira que Deus quer, não enganando as pessoas, não com psicologias pessoais, internas, experiências, filosofias de vida. Eu creio que estas coisas não têm nada a ver com o Espírito Santo. Os dons são necessários. É necessário ativar a igreja para que a manifestação dos dons se manifeste nas pessoas. Não com um objetivo egoísta e pessoal, não para nos louvarmos ou glorificarmos a nossa pessoa, mas pelo contrário, para podermos edificar a igreja, porque a igreja tem que ser edificada. E há muitas maneiras de edificar a igreja, e aqui fala-nos sobre que a profecia edifica. Não é os evangelhos da prosperidade, não é enganar as pessoas com mentiras e com enganos do diabo. É falar-lhes a verdade, transmitir-lhes um poder que existe e que se recebe pela fé. Aí a tua vida vai estar coberta, vai estar protegida, vai estar seguro. Não vais viver uma vida apavorada, com medo do que é que se pode passar à tua vida, à vida da tua família. Vê-se a violência que existe neste momento no mundo. Quando abrimos a televisão, é algo de terrorífico. Eu vivo num país muçulmano. Estou rodeado de muçulmanos. Rodeado de muçulmanos. Antes de ontem estive a predicar numa aldeia muçulmana. E não estou a dizer isto porque para dizer que sou um homem valente, que eu tão pouco me considero um homem valente. Estou-te a dizer isto para que saibas que o Espírito Santo é valente. Estou-te a dizer isto para que saibas que o Espírito Santo tem controle. Que o homem, por muito que queira controlar as situações, não poderá controlá-las. Mas que esta cobertura espiritual que temos sobre a nossa vida, estes dons gratuitos, diz que Deus, vamos falar de Deus, deu-nos um dom. E sabes qual foi o dom que Deus nos deu? Foi o dom da vida eterna. Que grande dom! Que bom Deus nós temos! Que Deus maravilhoso! Que Deus amoroso! Que Deus cuidadoso! Um Deus que até os cabelos da nossa cabeça sabe quantos temos. E poderíamos aqui alargar este tema. Vamos ficar por aqui. Vamos orar, buscar a face de Deus, pedir a Deus que se derrame sobre nós, que derrame os dons do Espírito Santo, os dons de línguas, o dom de interpretação de línguas, não só o dom de línguas. É bom pedir a Deus o dom da interpretação, assim há revelação, há compreensão.
o dom de profecia, para que possamos edificar a igreja, possamos edificar os irmãos, possamos edificar a nossa própria vida. Bem-aventurados os pobres de espírito, que esses verão a Deus. Esta é a nossa condição. Esta é a nossa condição. Que estejamos necessitados espiritualmente de Deus. Fecha os teus olhos comigo. E agradecemos-te, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia e por todas as coisas que nos disseste aqui esta tarde. Sabemos que tu és a verdade, que tu és o caminho e que tu és a vida, Senhor. Acreditamos em ti, nos teus dons, Senhor, nos dons do teu Espírito Santo, nos dons de línguas, nos dons da profecia, nos dons de interpretação, Senhor. Que esta tarde te reveles àqueles que nos estão a ouvir. Que esta tarde, Senhor, te reveles ao teu povo. Edifica, Senhor, o teu povo através do teu Espírito Santo, Senhor. Edifica o teu povo através do dom da profecia, Senhor. Fala ao teu povo, Senhor, da maneira que tu queres, Senhor, conforme a necessidade que temos, Senhor. Revela-nos a tua luz e a tua verdade, Senhor. Leva esta mensagem por todas as nações, por todos os povos, Senhor, que possam, Senhor, escutar a verdade, escutar a tua verdade, Senhor. Te agradecemos porque nos deste uma nova vida, nos deste uma nova oportunidade, Senhor, e fizeste de nós novas criaturas em Cristo Jesus. Amém.